Na parte anterior desta história, você viu que apenas uma pessoa havia sobrevivido, chamada Marty, que estava a ser perseguida por zombies. Ele conseguiu escapar e entrou no seu carro, mas, ao tentar ligar o carro com a chave, uma moeda de ouro caiu do seu bolso. Foi nesse momento que Arjo, que estava de pé fora do carro a observá-lo, chegou. A partir daqui, Arjo quebra o vidro do carro e agarra Marty, mas nesse instante, vemos que muitos mais zombies chegam e começam a tentar entrar no carro. Para salvar a sua vida, Marty acelera rapidamente, fazendo com que todos os zombies caiam, exceto Arjo, que fica pendurado no carro. Foi então que Marty vê um caminhão a aproximar-se rapidamente. Vendo isto, Marty leva Arjo para perto do caminhão e entrega-o, fazendo com que o caminhão o atropele e o leve. Neste acidente, a mão de Arjo corta-se e cai dentro do carro. O motorista do caminhão, que estava a ver tudo, desce para verificar a situação e aproxima-se de Arjo, quando de repente Arjo faz algo estranho. Usando 3 dedos, tira a vida ao motorista do caminhão. Depois de tirar a vida, Arjo vai até aos seus soldados e ordena-lhes que avancem em direção à população. Por outro lado, vemos Marty a conduzir o seu carro a alta velocidade. Durante este tempo, ele começa a sentir sono, o que provoca um acidente devido à perda de controle do carro, e ele desmaia. Quando Marty acorda, vê que está no hospital. Nesse momento, alguns polícias chegam para o interrogar. Marty conta-lhes tudo o que aconteceu nos últimos dias, mas a polícia não acredita numa única palavra e prende-o, porque acreditam que Marty é o responsável por todos os cadáveres que encontraram, e toda a culpa cai sobre Marty. Depois disso, o médico que o tratou aproxima-se e diz: "Tenho boas notícias. A tua mão tinha sido cortada, mas por sorte encontramos essa mesma mão no teu carro e conectamo-la ao teu braço." Ao ouvir isto, Marty olha para sua mão e percebe que não é a sua, mas sim a mão de Arjo. Ele diz aos médicos que aquela não é a sua mão, e mal termina a frase, a mão sai do seu controle e ataca os médicos, ferindo-os. Depois disso, conseguem agarrar Marty com dificuldade e deixam-no inconsciente. Aqui, descobrimos que Arjo e a sua equipa já tinham entrado na população. Eles entram numa casa e matam o residente. Como Arjo tinha a mão cortada, ele faz uma operação com a ajuda do seu médico nazi para conectar uma nova mão, que era a mão de Marty, que ele tinha cortado com medo de se tornar um zumbi, e essa mão foi encontrada por estas pessoas e agora está com Arjo. Aqui, vemos que Arjo tinha tanto poder que, quando o médico trouxe a mão de Marty para perto dele, ela se conectou sozinha. Depois disso, Arjo é mostrado no cemitério onde soldados alemães foram enterrados. Arjo tenta revivê-los, mas falha. Então, o seu médico diz-lhe que os cadáveres nesta sepultura são muito antigos e estão decompostos, e que, se querem revivê-los, precisam de cadáveres frescos, ou seja, de pessoas vivas. Ao ouvir isto, Arjo vai a uma igreja local, onde está um homem chamado Parshad. Ele mata-o, colocando a mão no seu rosto, fala-o reviver, e ele junta-se aos seus soldados, tornando-se seu escravo. Aqui, percebemos que Arjo era muito poderoso. Vemos Marty na cama do hospital, amarrado com força, e lá fora um polícia a dormir profundamente. Foi então que uma criança chamada Bob se aproxima de Marty. A criança era, na verdade, um viajante americano. Quando vê o polícia dormir, aproveita a oportunidade para entrar no quarto de Marty. A sua atenção é atraída pela mão de zumbi ligada a ele, que ele acha muito fixe, tira uma foto e envia-a para os Zombie Hunters, também conhecidos como Zombie Squad, que caçam zombies e estão ligados aos Estados Unidos. Vendo isto, Marty tenta persuadir a criança de alguma forma, e como está amarrado, a criança solta-o e liberta-o. Ele sai e vê que o polícia está lá, por isso não pode fugir. Foi então que a mão de Arjo faz algo estranho, levanta a criança e atira-a pela janela. Vendo isto, Marty vai ver e descobre que a criança está inconsciente. Para reanimar, pressiona o seu peito, mas aplica tanta pressão que a criança morre no local, porque todos os ossos do seu peito se partem, e tudo isto aconteceu por causa daquela mão. O polícia viu tudo da janela e a sua convicção muda completamente. Acredita que Marty matou Bob. Marty começa a fugir e o polícia persegue-o.
Foi então que a sua mão faz outra coisa estranha. Marty arranca a porta de um carro estacionado e atira-a contra o polícia, que é atingido na cabeça e fica gravemente ferido. Depois disso, vemos a mão a partir o vidro do carro sozinha, a meter a mudança e a ligar o carro, fugindo. Naquele carro, estava o telemóvel de Bob, e a Zombie Squad liga. Marty fala com eles e conta-lhes toda a história dos zombies. Em resposta, eles dizem que estão a vir da Noruega para o ajudar e que ele deve descobrir qual é o objetivo dos zombies, o que eles querem com toda esta destruição. Aqui, descobrimos que o líder dos caçadores de zombies é Daniel, e ele tem duas assistentes chamadas Mônica e Black, que eram enfermeiras. Depois de as ver, uma coisa era certa: seria muito difícil Marty escapar. Depois disso, eles chegam à Noruega. Mal chegam, a localização de Marty é descoberta. Assim que tem a localização, decidem ir para lá, mas antes compram algumas armas para lutar e matar os zombies. Depois disso, vemos Marty a ir a um museu da Segunda Guerra Mundial. Lá, há um funcionário do museu, e Marty pergunta-lhe sobre Arjo. Marty pergunta-lhe durante muito tempo, mas o funcionário não responde. Quando ele insiste, Marty usa a sua mão para o ameaçar, e quando está prestes a matá-lo, o funcionário concorda em contar sobre Arjo. Primeiro, conta a história de Arjo. Depois de ouvir a história, Marty descobre que Hitler era o líder dos zombies e que tinha dado uma tarefa a Arjo: destruir uma vila chamada Telvik. Antes que pudessem chegar a Telvik, as pessoas de Oxford mataram-nos. Depois disso, Marty percebe que eles estão a tentar cumprir a ordem que receberam de Hitler. Ele tem um mapa que mostra que o museu está exatamente no mesmo local da aldeia que lhes foi ordenado destruir. Mal Marty está a olhar para o mapa, começam a ouvir-se gritos lá fora. Ao olhar para fora, descobre que Arjo tinha chegado com a sua equipa completa e estava a matar as pessoas presentes, transformando-as em zombies. Eles agarram um homem e arrancam-lhe todas as entranhas, após o que Arjo entra no museu. Vemos que Marty e o funcionário se escondem no museu para salvar as suas vidas, fazendo-se de manequins para que os zombies não os reconheçam. Arjo vê o mapa e leva-o consigo, indo-se embora. Depois de ele sair, quando Marty sai, vê que alguns zombies estão a vaguear lá fora. Aqui, Marty usa a sua mão e mata todos os zombies, um a um. Foi então que Marty coloca a sua mão cortada no rosto do homem morto, o que o faz reviver. Vendo isto, Marty fica assustado e mata-o novamente. Aqui, ele percebe que agora também tem poderes e pode reviver os mortos. Pensando nisso, ele revive o homem. No mesmo momento, um machado voa e atinge a cabeça do homem, matando-o, e o machado foi atirado por ninguém menos que Daniel, o caçador de zombies, que depois tira fotografias. Aqui, Marty mostra-lhes o poder da sua mão, revivendo novamente. Vendo isto, Daniel diz-lhe para criar o seu próprio exército e também lhe diz que Arjo tinha matado alguns soldados russos cujos cadáveres estão enterrados em áreas nevadas. Daniel diz a Marty para revivê-los, para que possam ter um exército e vingar-se de Arjo. Marty concorda. Depois disso, todos levam Marty para reviver os cadáveres, e deixam Mônica, Black e o funcionário para atrasarem Arjo, para que eles tenham tempo suficiente para reviver os cadáveres. Noutra cena, vemos Arjo avançar com um tanque, esmagando pessoas e recrutando-as. Mônica tem uma ideia: um deles deve atrair um dos zombies para lá, para que todos os zombies o sigam, e depois podem explodi-los com uma bomba. Eles precisam de alguém que conheça bem o local, mas como são novos, seria difícil, por isso pedem ao funcionário para o fazer. O funcionário atrai todos os zombies para lá, e apesar de Arjo estar a impedir os seus soldados de o seguirem, o funcionário consegue atraí-los. Depois, Mônica e Black, de acordo com o plano, explodem todos os zombies com uma bomba. Eles ficam felizes porque o plano foi bem sucedido, mas vemos Arjo ficar furioso. Ele vira o tanque na direção deles e começa a disparar. Ele pensa que os três estão mortos, por isso avança. À noite, vemos o carro de Daniel ficar preso num buraco e eles precisam de o tirar de lá, colocando algo sob os pneus. Sem encontrar nada, decidem usar o zombi que foi morto e revivido, e fazem-no, conseguindo tirar o carro do buraco.
Eles chegam ao local onde os cadáveres russos estão enterrados. Foi então que Marty bate com a mão no chão, um a um, todos os russos mortos saem do chão. Depois disso, um comandante russo levanta-se e aproxima-se de Marty, que fica assustado, mas depois acalma-se porque todos os soldados russos o veem como seu líder. Aqui, Arjo e a sua equipa continuam a avançar até de manhã. Agora, Marty e Arjo confrontam-se. Martin também tem o seu exército completo. Vendo isto, Arjo fica surpreendido, pois não percebe como é que Martin tem um exército tão grande, e percebe que esses soldados são o exército russo que eles enterraram. Foi então que Marty mostra a Arjo a sua mão, que era a de Arjo. Aqui, o comandante russo só tem olhos para Arjo, porque quer vingar-se dele. Depois disso, os dois exércitos avançam um contra o outro para lutar, enquanto o comandante avança só contra Arjo. No caminho, muitos soldados tentam detê-lo, mas ele mata-os todos. Enquanto observam a luta, a polícia chega. Foi então que veem um tanque enorme aproximar-se deles. Num instante, o tanque começa a esmagar os seus carros. Mas, vendo isto, todos os polícias saem rapidamente dos carros e fogem, salvando as suas vidas, e refugiam-se numa casa. Depois disso, Marty envia Daniel para controlar o tanque. E aqui vemos os dois exércitos começarem a lutar. Foi nesse momento que Mônica, Black e o funcionário chegam. A equipa de Marty era forte e é por isso que estavam a matar a equipa de zombies nazis. Aqui, vemos algo muito estranho. O médico de Arjo está a reviver rapidamente os membros mortos da sua equipa, para que possam lutar novamente. Nesta luta, o comandante russo estava prestes a matar Arjo quando, de repente, um zombi ataca-o por trás e a equipa de Arjo agarra-o e mata-o. Agora, a situação muda completamente, porque o exército de Marty está a perder. Vendo isto, eles pensam que devem matar Arjo, porque é por causa dele que todos os zombies estão vivos, e se ele morrer, todo o seu exército será destruído. Pensando nisso, Marty avança para matar Arjo. Nesta luta, Arjo espanca Marty, mas Martin também não é fraco, porque agora tem a mão de Arjo. Aqui, Daniel entra no tanque e mata 2 soldados. Quando o tanque entra na casa, os 2 sobem para o tanque. Lá fora, os russos são mortos na outra batalha e todos os zombies nazis sobrevivem. Do lado de Marty, só restam 3 pessoas, Mônica, Black e o funcionário. Foi então que o funcionário é morto e apenas Mônica e Black sobrevivem, agora cercadas. Noutro local, a luta entre Marty e Arjo continua no topo do tanque. Dentro do tanque, Daniel mata outro soldado e assume o controle do tanque. Lá fora, na luta entre os dois, Marty cai em cima de um carro e, quando Arjo está prestes a matá-lo, Daniel vira o tanque na direção de Arjo e dispara, fazendo com que a sua cabeça voe e ele morra. Com a morte de Arjo, todo o seu exército morre automaticamente, e Mônica e Black são salvas. Agora, a sua missão está completa e os caçadores vão-se embora. Martin também sai e vai para um cemitério, onde visita o túmulo de Hannah. Martin desenterra o túmulo e retira o seu cadáver, e finalmente Martin revive Hannah porque tem a mão cortada de Arjo, após o que os dois ficam juntos novamente. Aqui, vemos que o médico nazi ainda está vivo quando encontra a cabeça de Arjo, que ainda está viva, e assim a história termina. Obrigado por assistir.